de número 20. Pega aí. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aí a partir do versículo de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Se tiver sem Bíblia alguém aí, tem uma Bíblia aqui, sobrando aqui. Eu sempre trago umas Bíblias sobrando aí. Ah, tá aí junto? Tá com Bíblia aí? Tá todo mundo com Bíblia? Então amém. Glória a Deus. Eu vou ler o texto. Os irmãos prestem bem atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo número 7. A epígrafe aqui na minha Bíblia diz: Paulo em Troade. É uma cidade. Versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e ele prolongou a prática até a meia-noite. E havia ali muitas luzes no cenáculo aonde eles estavam reunidos. E estando ali um certo jovem, por nome Eutico, estava assentado numa janela e caiu do terceiro andar até abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, ou extensa pregação de Paulo, e ele foi levantado já morto. Paulo, porém, descendo até ele, inclinou-se sobre ele e o abraçou, e disse: não vos perturbeis, porque a alma nele está. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até ao amanhecer, ou até a alvorada, é a mesma coisa. E assim ele partiu e se foi. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subimos antes ao navio e navegamos até Assos, aonde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Somente até aqui. Aleluia. Vamos repetir todos juntos, irmãos, o versículo de número 10. Toda a igreja comigo. 1, 2, 3. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não os perturbeis, que a sua alma nele está. Feche teus olhos comigo. Pai, graças te damos por essa palavra, ó Deus, aonde o Senhor irá nos falar mais um pouco nessa noite e nos trazer ensinamentos importantes para as nossas vidas. Pai, Senhor, que essa palavra, Pai, venha nos fazer crescer ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que ela venha cumprir em nós e em cada ouvinte nessa noite todos os propósitos que o Senhor, aleluia, tiver a nosso respeito. Pai, ó Deus, enquanto essa palavra estiver sendo esmiuçada, abre as cortinas do céu, ilumina a nossa mente, Senhor amado, aleluia, e nos dá as revelações, aleluia, embutidas nesse texto, Senhor amado, e nos sacia, Pai, porque temos fome e temos sede da Tua palavra nessa noite. Então sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, aleluia, ó Deus, e nos abençoa pelo poder da Tua palavra, no nome santo de Jesus é o que te oramos e já te agradecemos por tudo, mais uma vez, amém. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Amados, esse texto aqui, ele é muito interessante. Eu estava meditando hoje em casa, um texto bastante conhecido, mas pouco pregado, porque é um texto que aparentemente não tem muita profundidade. Então a maioria dos pregadores quase não prega nesse texto, porque
aparentemente não tem muita profundidade, mas eu consigo enxergar aqui algumas coisas importantes nesse texto que tem tudo a ver com a nossa realidade de hoje, né? Com a nossa realidade de hoje. E eu já quero intitular essa palavra de hoje, dando o seguinte título para essa palavra, para que fique firme na mente de vocês: saindo do sono da indolência, né? Aleluia. Ou acordando do sono da indolência. Esse é o tema dessa mensagem de hoje: acordando do sono da indolência. Vocês vão entender por quê. Porque o texto, ele começa nos mostrando aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo cumprindo a sua missão de pregador do evangelho, aleluia, de divulgador das boas novas de Jesus, ele cumprindo a sua missão ali, pregando a palavra, fazendo discípulos, depois de ter vindo de uma série de batalhas que ele enfrentou, que antecederam esse momento aqui, né? E um dos momentos que antecederam a uma das batalhas que Paulo enfrentou poucos dias antes desse momento aqui, foi com dois homens endemoniados, chamado Demétrio e o outro chamado Alexandre, mais conhecido por Alexandre o Latoeiro, um homem que fez muito mal a Paulo, um homem que levantou calúnias contra Paulo, para que Paulo fosse morto, né, por causa da pregação do evangelho. E o texto vai dizer que esse tal de Demétrio, ele era um ourives de prata, né? E eu aprendi aqui com a Bíblia que aqueles que trabalham com prata também são chamados de ourives, né? Eu, na minha ignorância, eu achava que ourives é só quem trabalha com ouro. Não, mas quem trabalha com prata também é conhecido como ourives. A Bíblia me ensinou isso, aleluia, né? Então, esse homem, o texto diz que ele era um ourives de prata, ele trabalhava com prata, e ele, o que ele fazia? Ele, sabendo que naquela cidade existia uma deusa, pseudo-deusa, chamada Diana, adorada, né, pelas aquelas religiões de Éfeso e das cercanias. Aquela deusa, meu amado, ela era idolatrada por aquelas pessoas, pelaquela sociedade. E o que ele fazia? Ele fabricava nichos com a imagem da Diana e ele vendia, e as pessoas compravam. E aquilo, o texto bíblico vai dizer que dava muito lucro para eles. Está escrito no texto. Então aqueles homens, eles tiravam, né, o seu sustento fabricando imagens da pseudo-deusa Diana para vender, e eles ganhavam muito dinheiro. É como se fosse nos dias de hoje, essas medalhas que a gente vê no peito de algumas pessoas, de Jorge, de Maria, né, tem aqueles travesseirinhos também de barbante, que com a imagem de uma pseudo-deusa ali dentro. Então, é como se fosse isso nos dias de hoje. Eles fabricavam esses nichos. Demétrio era especialista em fabricar isso, e os vendedores que para ele trabalhava, ganhava muito dinheiro com isso. Por quê? Porque Diana, ela era uma deusa muito adorada, muito idolatrada naquela época, naquelas cercanias, e as pessoas compravam tudo que tivesse a imagem dela, tudo que representasse Diana, eles compravam, né? E por isso aqueles homens, eles ganhavam muito dinheiro com isso. Mas Paulo, quando ele entra na cidade, aleluia, Paulo começa a pregar, dizendo que não são deuses o que são feitos pelas mãos do homem. Olha só a sabedoria do homem de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a pregar: olha, aleluia, não são deuses aquilo que o homem fabrica, não pode ser Deus. Não são deuses, aleluia, as imagens de pau, de pedra, de barro, de prata, de ouro, e nem as esculturas que são fabricadas pela mão de homem, porque Deus é Espírito, aleluia, aleluia. Deus é invisível, aleluia. Paulo começa, aleluia, a despertar o entendimento de muitas pessoas que estavam naquela idolatria. Demétrio ficou furioso. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a se converter a Jesus e pararam de comprar os nichos de Diana
que Demétrio fabricava, eles começaram a ter prejuízo no bolso, por causa da pregação do Evangelho de Jesus. Sabe o que eu vejo aqui, meu amado? É que quando tu começa a pregar a verdade, começa a libertar pessoas da escravidão, da idolatria, aleluia, da escravidão do vício, da escravidão da prostituição. Quando tu começa a pregar, essas pessoas começam a se converter. Quem lucra com aquilo começa a ter prejuízo, e certamente não vai ficar satisfeito contigo. Só que Paulo não tinha medo, irmão. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo da morte. Paulo dizia o tempo todo que morrer é Cristo. Ou melhor, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo, ele não tinha sua vida como preciosa. Por quê? Porque Paulo, ele conhecia, aleluia, a revelação de Jesus Cristo. Ele conhecia os princípios do reino de Deus, e ele sabia que Jesus havia ensinado, aleluia, que aquele que quisesse ganhar a sua vida iria perder, mas aquele que perdesse a sua vida por amor de Jesus no seu evangelho iria ganhar. Paulo tinha essa consciência, então ele não tinha medo de morrer, ele não tinha medo de apanhar, ele não tinha medo de ser preso, ele não tinha medo de nada disso, aleluia. Paulo só queria cumprir a missão de Jesus Cristo, que era pregar o evangelho a toda criatura e ganhar almas para o reino dele, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11 versículo 30, que sábio é aquele que ganha alma, oh glória, aleluia. Paulo estava firme na missão do evangelho. Então esse homem agora ficou furioso, porque começou a ter prejuízo no bolso, e ele chama um dos homens da multidão, chamado Alexandre, e fala: Alexandre, olha aí, ó, se a gente não fizer alguma coisa, esse camarada vai levar a gente à falência. Então Alexandre começa a fazer um motim na cidade, incitando o povo para prender Paulo e matar Paulo. E o texto vai dizer que eles não acharam Paulo, mas acharam os companheiros de Paulo, e eles prenderam os companheiros de Paulo, agarraram. E Paulo, quando soube que os companheiros foram presos, porque na verdade era ele que estava sendo procurado pela multidão, Paulo quis ir até a multidão para se entregar. Não, ó, sou eu, estou aqui, não prende meus amigos não. Mas a Bíblia diz que os discípulos que estavam com Paulo não deixaram Paulo se entregar. Disseram: não, Paulo, não faça isso, se tu se entregar eles vão te matar. E então convenceram Paulo a viajar para outra cidade. E aí Paulo, ele parte para uma outra cidade, e ele vai continuar a pregação do evangelho, mesmo sabendo que ele estava sendo procurado vivo ou morto, mesmo sabendo que a cabeça dele estava a prêmio, ele continua pregando o evangelho, oh glória. Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? É que tem gente que por causa de um probleminha de nada, aleluia, quer abandonar Jesus, quer parar de pregar o evangelho, não quer mais fazer parte da congregação, aleluia. Mas Paulo estava com a cabeça a prêmio, aleluia, e não estava nem aí para isso, aleluia, mas continuava na missão da pregação do evangelho, glória. Eu não sei se tem valente aqui, mas nessa noite eu profetizo o espírito de fortaleza sobre a tua vida nessa noite. Jesus vai tirar todo medo, toda covardia, aleluia. Tu vai ser intrépido, tu vai ser cheio do Espírito para pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Quem crê nisso recebe, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Jesus nunca mentiu para ninguém. Jesus sempre disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Jesus nunca disse para ninguém que seria fácil servir a ele, pelo contrário, ele falou a verdade nua e crua, ele falou a verdade, aleluia. Ele não enganou ninguém, Newton. Em Mateus 5, no versículo 11 e 12, ele vai dizer: olha, bem-aventurados sois vós. A palavra bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando disserem toda espécie de mentira contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Oh glória. Jesus já estava alertando os discípulos: olha, vão inventar mentira contra vocês por causa do meu nome.
É porque vocês carregam o meu amado, entenda isso, aleluia. Jesus, aleluia, ele estava nos dizendo, nos revelando que a perseguição que nós sofreríamos aqui na terra, a rejeição que nós sofreríamos aqui na terra, não é por causa de nós, é por causa do nome que nós carregamos, que é o nome de Jesus. Aleluia. O mundo nunca vai te perseguir, nunca vai te rejeitar se tu nunca falar de Jesus. Mas se tu abrir a boca para falar de Jesus, se prepara, meu amado. É rejeição, é lacração, é calúnia, é difamação, é perseguição, é tudo, aleluia, que for a arma que eles puderem usar, vão usar contra você. Então Jesus nunca enganou ninguém. O apóstolo Paulo, aleluia, ele vai dizer numa das suas epístolas que por muitas tribulações nos cabe entrar no reino de Deus. Ou seja, ninguém vai ser salvo, aleluia, com a vida de conforto. Nós vamos ser salvos debaixo de pancada, debaixo de calúnia, debaixo de difamação, de mentira. Várias pessoas daquela época tramaram contra os discípulos de Jesus. O próprio Jesus, o Salvador, o Messias, eles rejeitaram e levaram para a cruz. Os seus discípulos foram todos mortos, com mortes horríveis. Ainda tem gente pregando aí que o crente que é fiel tem que morrer dormindo. Sei de onde que tiraram isso. Isso é a história da carochinha, irmão. Não entra nessas historinhas, não. Aleluia. Pelo contrário, os crentes que é fiel vão morrer das mortes mais terríveis possível. Por causa do nome de Jesus, Pedro foi decapitado, Tiago foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Isaías cerrado no meio, só morte feia. Aleluia. Estevão foi apedrejado, aleluia, só morte horrível por causa do nome de Jesus. Então, meu amado, aleluia, se prepara. Se tu quer ser cristão de verdade e alcançar a salvação e a vida eterna, se prepare, se revista, porque não tem moleza não. Eu sou contra, sou tremendamente contra esse tipo de pregador que prega só para ganhar alma, fica mentindo. Vem para Jesus que vai ser tudo maravilha. Vem para Jesus que Jesus vai botar tudo belezinha. Não, ele te dá vitória, sim, é verdade. Você prevalece contra o inimigo, sim, é verdade. Aleluia. Você tem paz interior, sim, é verdade. Aleluia. Ele cuida de você, nada te falta, sim, é verdade. Mas dizer que é só maravilha é mentira. Porque é paulada em cima de paulada. Eu trabalho numa área há 25 anos de televisão. Você sabe o que eles estão fazendo lá dentro hoje? Quando a gente vai montar um cenário, eles estão proibindo a gente de usar qualquer peça que tenha cor amarela ou verde, porque eles entendem que isso é como se estivesse fazendo uma propaganda para o Bolsonaro. Então não se pode mas decorar o cenário com essas cores, porque eles associam a bandeira do Brasil a Bolsonaro, porque o Bolsonaro é que fica falando de Brasil o tempo todo. Então você vê como que chegou as coisas. E olha que Bolsonaro não é nem crente, não é nem crente, pelo contrário, ele é católico, adorador de imagem. Ele tem uma santa que ele adora e venera. Quem é crente é a mulher dele. O povo de Deus vota nele porque ele é o menos pior. Porque pelo menos ele ainda acredita no bem-estar da família, na moral e no bem-estar da família. A família de bem, a família tradicional. Por isso que o povo de Deus vota nele. Mas não vota nele porque ele é crente. Porque ele não é crente de nada. Pelo contrário, ele faz apologia à arma. Que crente é esse que faz apologia à arma? Não. Se ele fosse de Deus, ele ia desarmar o povo e não armar o povo. Aleluia. Porque o nosso Senhor Jesus é o Deus de paz e não de Romanos capítulo 16, versículo 20. Vai lá ver se não está escrito. Em breve, o Deus de paz, quem é esse? Jesus Cristo.
esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Por que debaixo dos nossos pés? Porque a igreja já vai ter sido arrebatada. Mas quem pisa na cabeça do diabo, não sou eu nem você não, é Jesus. Glória a Deus. Eu vejo crente falando aí que pisa na cabeça do diabo, não fala isso não, isso é heresia. Você não tem esse poder, essa autoridade. Você tem poder e autoridade para pisar nas obras dele. Foi isso que Jesus disse para nós, os discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda obra do inimigo. Nós temos essa autoridade para desfazer as obras do diabo. Mas na cabeça dele, quem pisa é Jesus. Já viu num filme, quem prende o mocinho, quem prende o bandido no filme, é o mocinho do filme, é o protagonista. Ele que vai prender o bandido no final do filme. E quem é o mocinho do nosso filme? Quem é o mocinho da nossa história? Jesus Cristo. E é ele que vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Muito em breve. Então entenda isso. Então, as pessoas, elas estão rejeitando o povo de Deus, elas estão rejeitando a pregação do Evangelho. Por quê? Porque a pregação do Evangelho liberta as pessoas da vida de escravidão e de maldição. E aí, aquelas pessoas que lucravam com aquilo, não vão ficar satisfeitas, vão te perseguir. É como se eu começasse a ganhar um monte de alma na boca de fumo aí em cima aí. Se eu começar a ganhar os traficantes daí, tudo para Jesus, o que vai acontecer? Vai ter um prejuízo lá no exército deles. Se eu começar a ganhar os viciados, tudo para Jesus, eles vão deixar de comprar droga lá, vai dar prejuízo lá na boca de fumo. O que vai acontecer comigo? Certamente eu vou ser perseguido por causa disso. Porque os homens que vivem e que lucram às custas daquilo que é errado, daquilo que é maldito, daquilo que escraviza as pessoas, eles não ficam satisfeitos com aqueles que libertam as pessoas pela pregação do Evangelho. Demétrio e Alexandre fizeram um alvoroço na cidade, porque Paulo libertou um monte de pessoas que estavam idolatrando Diana. E a pregação de Paulo abriu o entendimento daquelas pessoas, e elas entenderam que como que pode ser Deus, como que um homem que é a imagem e a semelhança de Deus, a maior de toda a criação de Deus, aleluia, o único ser tricotômico que Deus criou, porque tudo que Deus criou é dicotômico, os animais são dicotômicos, as árvores são dicotômicas, tudo que Deus criou é dicotômico. O único ser tricotômico criado por Deus sou eu e você, porque nós temos espírito, alma e corpo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meu amado, por isso nós somos a mais perfeita e mais importante criação de Deus. Por isso que Jesus falou em Mateus 6, não tem vós, porventura, muito mais valor do que as aves do céu, que não semeiam, não cegam, mas tem o seu alimento na hora certa, porque o Pai os dá. Não tem vós mais importância do que os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como eles, mas o Pai os veste. Aleluia. Não tem vós muito mais valor do que eles, homens de pouca fé, disse Jesus. Aleluia. Então, como que um homem que foi criado para ser a imagem, a semelhança de Deus, o único ser tricotômico, aleluia, criado por Deus, vai se prostrar e adorar uma coisa que o homem criou, meu amado, de pau, de pedra, de barro, de ouro, de gesso, seja lá do que for, e o homem fica ali adorando aquilo ali? Isso é muita ignorância, meu amado. Mas Paulo despertou o entendimento daquelas pessoas, e elas começaram a se converter a Jesus e começaram a dar prejuízo para Demétrio e todos aqueles homens. Mas eles não conseguiram colocar as mãos em Paulo, porque Deus ainda tinha um propósito de Paulo pregar em outras cidades.
Então o Espírito Santo direcionou Paulo para viajar para outra cidade e dar continuidade na pregação do Evangelho. Sabe o que eu vejo aqui, meu amado? Aleluia, fica tranquilo, enquanto o teu dia não chegar, os laços do diabo não podem te alcançar. Oh glória, aleluia, pode tramar contra a tua vida, aleluia, pode forjar ferramenta contra você, mas enquanto Deus tiver um propósito contigo, vai cair por terra todas elas, pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo agora chega, passa por algumas outras cidades e chega à cidade de Troade. E a Bíblia diz que ele começa a pregação do Evangelho, ele começa a fazer um grande discurso para aquelas pessoas que estavam ali reunidas num cenáculo. E o texto diz que Paulo estendeu a pregação até a meia-noite. Então subentende-se que Paulo já estava pregando desde cedo. É como se fosse nós hoje aqui, começando um culto 7 horas da noite, e eu resolvesse esticar essa pregação até meia-noite. Era mais ou menos isso que aconteceu naquele momento. Paulo começou a pregar numa determinada hora, e ele resolveu esticar a pregação até a meia-noite. É o que nós chamamos aqui nos dias de hoje de mini vigília, né? Que vai até meia-noite. Paulo resolveu fazer uma mini vigília até a meia-noite, estendendo a pregação do Evangelho. E o texto diz que havia ali muitas luzes naquele cenáculo onde eles estavam reunidos. Muitas luzes, e eu consigo entender claramente quando o texto frisa isso aqui, que havia muitas luzes ali. Por quê? Porque o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, o salmista vai dizer: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sabe por que o texto diz que havia muitas luzes no cenáculo? Porque aonde há a palavra de Deus, há a luz de Deus naquele lugar. Oh glória, aleluia. Aonde há a pregação do Evangelho, aleluia, as trevas não pode prevalecer. Glória a Deus. Quem tem a palavra tem a luz. Aleluia. Então retém a palavra de Deus, irmão. Retém a palavra, porque ela é luz para a tua vida. Aleluia. E quando as trevas tentar te alcançar, não vai conseguir, porque a luz não permite. E essa luz, ela vem pelo poder da palavra, irmão. A palavra de Deus é a nossa força, o nosso escudo. Aleluia. Glória a Deus. E ela é que nos faz prevalecer contra o poder das trevas. E o texto diz que Paulo prega a palavra. E um jovem chamado Eutico, a palavra Eutico significa feliz. Aleluia. A Bíblia diz que esse jovem estava sentado numa das janelas do 3º andar. E por causa, o texto diz, por causa do extenso discurso de Paulo, ou seja, por causa da extensa pregação de Paulo, ele caiu num profundo sono. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Isso aqui tem tudo a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Tudo a ver. Esse jovem, ele representa essa geração de hoje. Por quê? Porque o texto diz que ele pegou no sono por causa da extensa pregação de Paulo. Ou seja, a palavra de Deus causou sono naquele jovem. Sabe o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, mais precisamente no versículo 3, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, aleluia, muitos teriam comichão nos ouvidos, rejeitando a sã doutrina, que é a pregação da palavra, e procurando doutores segundo as suas próprias concupiscências. Sabe o que significa isso? O que Paulo está revelando para mim e para você é o que está acontecendo no dia de hoje. As pessoas, elas estão tendo sono
quando você fala da palavra de Deus para ela. Mas esse sono é um sono espiritual. É um sono que é causado pelo poder maligno das trevas, pelas setas, pelos dados inflamados e pelos demônios que Paulo chama de comichão nos ouvidos. Esses comichão nos ouvidos que Paulo está falando são demônios que oprimem as pessoas para que elas não consigam ouvir nem entender a palavra de Deus. Então esses demônios, eles cauterizam a mente das pessoas, causam um sono espiritual nelas, para que elas não consigam absorver a palavra de Deus. Porque quem absorve a palavra de Deus é liberto, é curado, é transformado e é salvo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, esse jovem representa a geração de hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas estão tendo comichão nos ouvidos quando tu fala da Bíblia para elas. E elas começam a questionar, começam a zombar e começam a contradizer os princípios da palavra. Aqui em Timóteo mesmo. Em 1 agora, falamos de 2 Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 4, Paulo vai dizer, olha, nos últimos dias, expressamente, aleluia, muitos se apostatarão da fé, seguindo doutrinas de demônios. Sabe o que significa isso? É os crentes que estão se desviando da igreja, e não só se desviando, mas caminhando ao lado do ímpio e concordando com essas heresias que estão sendo implantadas por aí. Muitos cristãos estão se desviando e dizendo que é normal o homossexualismo, que é normal o homem viver na prostituição, que é normal você ser usuário de droga, que é normal você viver na idolatria. Então tudo isso que é pregado aí, que vai de encontrar aos princípios de Deus, né? Essas pessoas estão participando, estão tendo parte nisso aí. Mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para despertar você, aleluia, desse espírito maligno que tem cauterizado mente. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para tu ouvir essa palavra, meu amado, para que você não se deixe levar, não se deixe persuadir por esses espíritos causadores de sono, aleluia, espiritual. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te despertar desse sono, aleluia, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Oh, aleluia. Hoje o sono da indolência vai cair por terra na minha e na tua vida, aleluia. Oh, aleluia. Hoje o Senhor está despertando a tua mente, o Senhor está avivando o teu coração nessa noite, aleluia, para que tu não, aleluia, seja como Eutico, mas que tu seja um homem, uma mulher avivado pelo poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse jovem, aleluia, a palavra incomodou tanto ele, a pregação de Paulo, que causou sono. E o sono foi tão profundo que ele caiu lá de cima da janela, lá embaixo, e morreu na hora. Muitos estão mortos aí fora, porque não estão aceitando a pregação da palavra. Foi a pregação da palavra de Deus que matou Eutico. Aleluia. Quando na verdade, ela tinha que dar vida e vida e abundância para ele. Mas a culpa é da palavra? Não. A culpa é de Jesus também? Não. A culpa é de Eutico, aleluia, que não sabia absorver aquilo que estava sendo pregado para ele, que não soube absorver e tomar posse do tesouro que estava sendo dado a ele, revelado a ele pela pregação de Paulo. E é por isso que nós estamos vivendo numa geração de pessoas mortas, mas é uma morte espiritual. Pessoas que verdadeiramente andam na contramão
dos princípios de Deus e até brigam com você se você disser o contrário do que eles acreditam e do que eles pensam. Só que como a palavra de Deus, ela não veio para trazer morte, mas veio para trazer vida, Paulo desce lá do 3º andar e vai até aonde o menino estava morto, e a Bíblia diz que a primeira coisa que Paulo faz, o texto diz que Paulo desce até o menino estava caído no chão morto, Paulo desce até ele, aleluia. Sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui, meu amado? É que não tem como nós vermos o poder de Deus operar em nós e através de nós na vida de outros, se nós não descermos primeiro. Tem muita gente soberba, arrogante, tem muita gente se achando melhor do que o outro, se achando mais importante do que o outro, tem muita gente, achando que Deus só está na vida dele, não está na vida do irmão. Pessoas assim, a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia, aleluia. Então Paulo, para poder manifestar o poder de Deus na vida daquele menino que estava morto e provar para aquelas pessoas que estavam ali que a palavra não é para gerar morte, mas é para gerar vida, ele primeiro desce, aleluia, ou seja, ele diminui, ele se humilha, aleluia, reconhecendo que ele não é nada, mas o Deus que ele pregava é tudo, oh glória, aleluia. Se tu quer ver poder de Deus na tua vida, tu precisa aprender a descer e a entender que Deus é Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. Nós somos apenas um instrumento. O lugar mais alto que nós devemos estar, irmãos, é prostrado aos pés do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor e Ele vos exaltará. Oh glória, aleluia. Quer ver a glória de Deus na tua vida, meu amado? Desça, aprenda a descer, aprenda a ser humilde, aleluia, glória. Aprenda a reconhecer, aleluia, que Deus sim, Ele é tudo na tua vida. Glória a Deus. Paulo desce, e a segunda coisa que Paulo faz, ao descer, ele pega o menino e abraça. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o poder de Deus só se manifesta na vida daqueles que descem, aleluia, e que sabem abraçar o próximo. O primeiro mandamento de Deus e único é amar o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14, Paulo diz que aquele que cumpre o amor ao próximo cumpriu toda a lei de Deus. Na velha aliança, na lei de Moisés, eram 613 mandamentos. Impossível de um homem pecador como nós cumprir 613 mandamentos. Por isso Jesus veio, o Deus perfeito, encarnou na forma de um homem, mas 100% puro, porque era Deus, e cumpriu toda a lei, cumpriu todos os 613 mandamentos por mim e por você, porque nós não tínhamos condições de cumprir. E após ele cumprir tudo isso, ele nos trouxe o que? A graça. E aí ele vai dizer para nós, em João 13,34, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Acabou. Quando você ama o teu próximo, aleluia, como a ti mesmo, quando você deseja para o teu próximo aquilo que você deseja para você, quando você dá o melhor para o teu próximo, como você gosta de ter o melhor para você, quando você faz que nem Paulo, aprende a abraçar o próximo que está morto, que está caído, que está prostrado, aleluia, o poder de Deus se manifesta na tua vida, aleluia, e você cumpre toda a lei de Deus. Então hoje não tem mais 613 mandamentos, só tem um: é amar o teu próximo. E quando você ama o teu próximo, você está cumprindo toda a lei de Deus. Quando você ama o teu próximo, você já está amando a Deus, porque Jesus falou: aquele que dá um só copo d'água a um desses meus pequenininhos, está dando para mim.
Aleluia. Quando você ama o teu próximo, você já está amando a Deus. Quando você ama o teu próximo, você não vai matar ele, você não vai adulterar contra ele, você não vai cobiçar nada dele. Todos os 613 mandamentos que havia na velha aliança está embutido em um só: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu amado, hoje tu não precisa mais guardar sábado. Tem gente aí guardando sábado, irmão. Hoje tu não precisa mais, aleluia, circuncidar. Tem gente ainda circuncidando, uma dor terrível, meu irmão. 3 dias de febre terrível, a pessoa fica delirando. E tem gente se circuncidando até hoje, cumprindo coisas que não tem mais necessidade, porque Jesus transformou tudo em um único mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Paulo agora desce, abraça o menino, e quando ele abraça o menino ressuscita, o poder de Deus se manifesta, e Paulo prova para todo mundo que estava ali, de que a palavra não é para gerar morte, mas é para gerar vida. E se você crê nessa palavra, Deus está gerando vida em você nessa noite, aleluia. Tu vai sair daqui avivado e cheio do poder de Deus. Agora, meu amado, aleluia, o texto vai nos mostrar que ele pega o menino vivo, porque foi ressuscitado, e entrega, aleluia, para aquelas pessoas que estavam ali, e ele se retira, porque ali era uma despedida de Paulo naquela cidade de Troade, porque ele estava indo para uma outra missão em uma outra cidade. Então, essa palavra de hoje é para que você verdadeiramente venha entender que a palavra de Deus, ela não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Os princípios de Deus foram criados para que nós venhamos ter intimidade com Ele, para que nós venhamos ter, comunhão com o Senhor, e possamos, quando Ele nos arrebatar, ter o direito de subir e fazer morada eterna com Ele na eternidade. Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida nessa noite, que você creia no poder de Deus e viva isso no teu dia a dia, para que o poder de Deus possa também se manifestar na tua vida. Não se deixe levar pelas doutrinas de demônios que têm sido semeadas pelo mundo afora e tem contaminado muitos da casa de Deus. Não se deixe persuadir pelos espíritos causadores de comichão nos ouvidos, mas antes, aleluia, fique firme nas promessas de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra e até a próxima.